Desperta, desperta. Nós precisamos de despertar de vez. Efésios é no Novo Testamento, glória a Deus. É a seguir a Gálatas e é antes de Filipenses. Amém? Efésios 5, versículo 14. Amém? Diga para o irmão de lá, tu tens que ter a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Já todos encontraram? Então diz assim, Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É engraçado que alguém veio falar aqui isto assim ainda agora e eu nem sequer sei. É tal coisa, quando preparar a palavra não vamos a dizer o que é. Amém? Isso, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas das vezes as pessoas têm medo de levantar-se. Muitas das vezes as pessoas têm medo de agir na igreja porque não sabem o que vem à frente. Amém? Diga para o irmão do lado, não tenhas medo do futuro. Porque quem toma conta do futuro é Deus. Amém? Vamos nos levantar, amém? Pois continua. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Os dias já eram maus naquela altura. Isto é Paulo que está a falar. Os dias já eram maus naquela altura, imaginem agora. Amém? A gente a viver naquela altura era uma facilidade comparado com agora. Se nós formos a ver. Amém? Já naquela altura os dias eram maus. O que é que vai acontecer agora? Amém? E depois diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Muitas das vezes nós temos o chamado de Deus na nossa vida. Deus chama-nos, nós oramos, nós vimos à igreja. Amém? Mas nós oramos que seja feita a minha vontade. Não é? Eu quero aquele carro, que seja feita a minha vontade na minha vida, Senhor. Amém? E aqui Paulo exorta a nós entendermos qual seja a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos não é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos a trabalhar num sítio, nós estamos a fazer alguma coisa que nós pensamos que é o que é certo, mas no final do dia nós sentimos-nos frustrados. Nunca vos aconteceu isso? Amém? Nunca vos aconteceu isso? Para ser que trabalhar no que está certo e no fim do dia não ter alegria nenhuma no que se faz? Amém? É porque nós estamos a trabalhar sem ser essa a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E depois continua, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Amém? E é este versículo que nós vamos falar. Não vos embriagueis com vinho, vamos falar só na parte B. Mas, na parte C. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus. O novo nascimento não ilumina automaticamente a velha natureza. Diz aqui. Vivemos em corpos que são suscetíveis de pecar. Por isso temos de nos encher do Espírito de Deus. Paulo diz, andai em Espírito e que não cumprireis a concupiscência da carne. Para quem não sabe o que é concupiscência, amém? Não estou gaga, né? Mas a concupiscência da carne é o pecado da carne. Amém? Não é da carne de porco. Amém? É da carne de ser humano. Glória a Deus, não é da carne de vaca. Amém? Ai, não vou comer a carne porque tenho concupiscência. Não, é da nossa carne. Amém? E não é concupiscência, não é uma coisa física. Amém? É um desejo, exatamente, que está em Gálatas. Os irmãos quiserem anotar, Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos dizer esta palavra difícil. Concupiscência
da carne. Amém? Porque esta é uma palavra bíblica. Faz parte do vocabulário bíblico, porque palavras como assim, como a iniquidade, né? Aquelas palavras que nós só ouvimos na Bíblia é um vocabulário bíblico. Depois dá-nos uma ilustração familiar. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que foi o que nós tivemos a ler em Efésios. Pois assim, repare. Primeiro, Paulo está a falar de nos rendermos o controle da nossa vida ao Espírito de Deus. Quando alguém está bêbado, dizemos que está sob a influência. Amém? Glória a Deus, realmente, amém. Paulo compara, amém, a embriaguez com a nossa entrega a Deus. Amém? Em vez de nós nos entregarmos, fala aqui no vinho, mas podia falar em outra coisa, porque aqui o vinho está a falar em sentido figurado. Aqui está a falar em vinho como vício. Não é? Aqui está a falar em vinho como prazer da carne. Amém? E ele diz para nos rendermos à vontade de Deus, assim como às vezes nós nos rendemos à vontade da carne. Amém? Glória a Deus. Eu repreendo essa constipação no nome de Jesus. Amém? Nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que nos encher do Espírito. Amém? A palavra de Deus diz para nós lermos e relermos, meditarmos, estudarmos de dia e de noite a palavra de Deus. Isso é o quê? Isso é uma das maneiras de nós nos embriagarmos da palavra de Deus. Amém? E depois assim, segundo, a afirmação de Paulo é um mandamento que diz, enchei-vos. Amém? Muitos dizem assim, são há 10 mandamentos. Amém? Como nós estudamos, amém, houve uma altura que havia aí um estudo que era tipo debate que nós fazíamos e vamos voltar a fazer outra vez, que dizia, foi uma coisa que eu aprendi isto, atenção, amém? Dizia que é Isaías que diz que a palavra de Deus é mandamento sobre mandamento, lei sobre lei. Ou seja, tudo o que está aqui é um mandamento. E está aqui mais um. Além daqueles 10 que são os famosos. Amém? Toda a gente fala, mas nem ninguém cumpre, porque é impossível. Amém? Uns cumprem os outros ou não cumprem outras coisas. Né? Glória a Deus. Mas Deus é um Deus de perdão. Amém? E diz assim, ele disse, enchei-vos. Amém? Diga para o irmão de lá, tu tens que te encher do Espírito Santo. Ele não disse se quiserem ou seria bom. Ele disse, enchei-vos. Amém? Nós conhecemos o apóstolo Paulo e nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem daqueles de dar um murro na mesa. É? E ele não era dizer, olha, seria bom. Ele era, enchei-vos. Ele era capaz de dizer, já, imediatamente. Amém? Glória a Deus. Ele faz lembrar ali a nossa pastora Pilar. É agora, já, já. E se não quiserem fazer, vai-se embora. É? Vocês não querem vir comigo, não faz mal, eu vou sozinho. E é ele. Amém? Assim era o apóstolo Paulo. E muitas das vezes nós perdemos por não sermos também um bocadinho assim. Que é o mal da igreja em Portugal, é esse. É que se tu não fazes, os outros também não fazem. Não é? E quando não se levantam, toda a gente quer cortar as pernas. Amém? É que não fazem, nem deixam fazer. Amém? Isto faz lembrar o que aconteceu. É assim, eu estou muito triste, realmente estou muito triste, porque eu sou benfiquista e fiquei completamente desiludida com o que eles fizeram. O Porto ganhou, não é verdade? E eles fizeram o favor de apagar as luzes. Então já estão ali irmãos ali a fazer assim, porque é uma vergonha, não é, Fátima? É uma vergonha que eles fizeram. Amém? E a igreja em Portugal é o que está a acontecer. Amém? Está um irmão a vencer, vem outro e apaga a luz e dá-lhe com a água fria em cima, ver se ele acalma. Amém? Aleluia. Ainda, por acaso, os irmãos, que houve muitos comentários à frase que eu pus lá, que dizia que igrejas unidas é como a seleção nacional, atrai muitas vidas. Não é verdade? Mas as igrejas têm tendência a ser o Benfica, a ser o Sporting. Em vez de terem a seleção nacional, que se é tudo unido, não, nós somos o Benfica, o Sporting e andamos a lutar uns contra os outros. Não é? Então, quando um ganha, a gente apaga a luz e acende a água. Acende a água, vejam só, liga a água. Amém? Estava ali atento, amém? Nós temos que ser mais do que isso. A palavra de Deus diz, enchei-vos.
do Espírito. Diz, embriaguei-vos do Espírito. Amém? Nunca é demais. Amém? Glória a Deus. E diz aqui, se quer agradar a Deus, então tem que estar constantemente cheio do seu Espírito Santo. Diga agora, onde lá? Eu tenho que estar sempre cheia do Espírito Santo. Amém? Nós já sabemos que quem não está cheio do Espírito Santo, não está cheio de Deus, ou seja, é uma pessoa que tem tendência a ser depressiva. Os irmãos sabiam? Sabiam disso? Eu sabia e sei. Amém? E uma pessoa quando se sente vazia, a pessoa procura tudo para se sentir novamente cheia. Amém? Por isso os irmãos estão lá a ver em casa, os irmãos estão aqui. Se te sentires vazio, vem à igreja que vais sair daqui cheio, assim como eu. Amém? É só confiança em Deus. Amém? Olha, Deus, engraçado. Eu lembro daquele versículo que uma vez eu li aqui e achei boa piada, que diz assim, o que tem confiança em Deus engordará. E eu virei logo assim, então quer dizer que eu sou uma pessoa cheia de confiança em Deus. Amém? Glória a Deus. Então diz, temos que ser constantemente cheios do seu Espírito. Terceiro ponto, isto diz respeito a qualquer crente. Eu vou tirar a palavra crente, porque até o diabo é crente, mas vou pôr a palavra cristão. Amém? Glória a Deus. Porque é isso que tem diferenciado. Amém? É isso que tem afastado os cristãos da igreja evangélica. Amém? Porque nós não somos evangélicos, nós não somos protestantes. Quem segue a Jesus não é católico, não é evangélico, não é protestante, não é maçom, não é moro, não é nada. É cristão. Amém? Cristão. Eu por acaso nós fomos obrigados por lei a pôr ali evangélica. Amém? Não é que eu tenha vergonha de ser igreja evangélica, é que o termo está mal usado. Porque as pessoas tornaram a igreja evangélica, tornaram numa religião. Amém? Nós não somos religião. Exatamente. É mais uma razão. É assim, a palavra não tinha nada a ver com isto, mas já agora é que falo. Isto é como o Benfica, é como os partidos políticos. O senhor não é só porrada e não fazem nada. Amém? Já o Júlio César dizia, o que é que tu vais fazer na guerra? Eu vou dividir e conquistar. E é o que o diabo está a fazer nas igrejas. Vamos dividir e aos poucos vamos conquistando todas. Amém? E as igrejas, em vez de se unirem, continuam a ir na do diabo. É a minha igreja, é as minhas ovelhas, é o meu trabalho. É o meu pastor. Meu irmão, a minha pastora. Esquecendo-se todos que